pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou a Gisele. Eu sou o Evandro. E hoje nós estamos aqui com mais um episódio do Fuzencast. E o tema é: por que você deve estudar o problema que deu na sua peça? E a gente resolveu gravar esse tema, gente, para te ajudar a não perder mais tempo, né? Porque às vezes a gente acha que quando a gente fez uma peça errada e deixa ela de canto, a gente está perdendo tempo de estudar ela, de pensar o que será que eu fiz que deu errado. Mas é o contrário, gente. Quando a gente estuda, né, começa a observar o que a gente fez de errado para que aquela peça não deu certo, a gente está ganhando tempo. Então, por isso que a gente resolveu gravar esse tema, por experiência própria também, né, Evandro? Uhum. Já? Bom, pessoal, como a gente está falando, é muito comum isso, principalmente em iniciantes. As pessoas que já trabalham com fusing já estão por dentro, provavelmente já estão por dentro disso que eu vou falar aqui agora. Ou deveriam estar, né? Ou deveriam estar. Geralmente, quando a gente está criando uma peça, que a peça por algum motivo dá algum problema, ou seja, não sai da forma como a gente planejou, é muito comum a gente pegar aquela peça, pelo motivo da gente ter desgostado dela, a gente acaba descartando ela, jogando fora, literalmente jogando fora. Como a gente citou no Fuzencast passado, é muito importante que você pegue aquela peça e estude ela, para que você entenda o porquê que aquele problema aconteceu. Porque, por exemplo, você pega uma peça, você cria a peça e coloca ela no forno. E no final da fusão, ela saiu com alguma mancha, ou alguma trinca, ou até mesmo quebrada, literalmente partida no meio. Isso não aconteceu à toa, isso aconteceu por algum motivo. E caso você pegue a sua peça e estude ela, como a gente acabou de falar, você vai acabar ganhando tempo. Por mais que pareça que você está perdendo tempo procurando entender qual que foi o problema que aconteceu naquela peça, quando você encontrar aquele problema, pode ter certeza que, encontrando as causas daquele problema, você vai prevenir que as próximas peças saiam com algum problema também. E uma coisa que eu quero lembrar, é que teve uma época quando eu comecei a trabalhar com fusing, que a gente começou a trabalhar junto, o Evandro sempre falava uma coisa pra mim que eu odiava quando ele falava isso, que era que ele ia fazer uns testes. Eu pensava, meu Deus, lá vem ele de novo fazer teste, perdendo tempo e fazer teste, né? E é totalmente ao contrário. Hoje eu vejo quanto é importante a gente fazer testes, né? Porque quando você faz um teste também, você meio que previne alguns problemas futuros que possa acontecer em determinada peça, né? Às vezes você tem um pedido e não sabe certinho como fazer ele. Se você fez já alguns testes, você já vai saber a maneira que você tem que manusear, o tempo, por que ele deu brilho, por que ele não deu brilho. Então é importante também, além de você estudar o problema que deu na sua peça, fazer um teste. Eu fiz uma peça, não deu certo, aí você pensa, acho que pode ser que seja o tempo, mas será? Não tenho certeza que é o tempo. Faz um teste para ver se realmente é aquilo que você está pensando que você fez errado, que a peça deu errado, né, Evandro? Já? Então, a questão do teste, eu tenho isso para minha vida porque no meu caso em específico, eu aprendi tudo o que eu sei hoje na raça. Eu nunca fiz curso. Então, para muitas pessoas que já fizeram o curso de fusing, o teste pode parecer algo meio que desnecessário, mas na verdade não é. Porque, só complementando isso daí que a gente está falando, quando você não tem a plena certeza de como criar uma determinada peça, antes que você receba uma encomenda na qual você vai ter que fazer aquela peça, para que você não faça os testes em cima de uma encomenda, eu recomendo que você teste, brinque, comece a brincar com as peças que você pretende criar. Se você quer criar uma peça redonda, comece a brincar em maneiras de como criar uma peça redonda. Se você quer criar um vaso, brinca em como que eu posso falar?
pense em algumas formas de como você pode criar a mesma peça. Porque eu tenho certeza que com esses testes que você está fazendo, que você vai fazer, você vai ter um resultado muito satisfatório. Pode não ser resultado satisfatório na sua peça em questão, mas o resultado que eu estou falando aqui é mais intelectual, porque os testes dando certo ou dando errado, você já vai ter a plena noção de como fazer determinada peça ou determinada queima. Então, no meu caso, né, a Gi tinha muita raiva. Não tinha muita raiva, mas não é raiva, mas eu ficava assim, nossa, vai fazer teste de novo, vai perder tempo. Na minha cabeça, eu tava perdendo tempo ficar fazendo teste de peça. Vou fazer um teste para ter certeza de que esse erro acontece por causa disso. Então eu ficava, vai perder tempo de novo fazendo teste, né? Era isso. Então, e foi por causa de todos os testes que eu fiz e ainda faço até hoje. É muito importante para você, se você é iniciante nessa área, eu acho muito importante que, além de todo o conteúdo que a gente disponibiliza para você aqui no canal, eu acho importante você também tentar criar alguma coisa por livre e espontânea vontade, utilizando a sua criatividade. Não só criatividade, mas a sua intuição. Se você acredita que determinada queima, vamos supor que você vai criar uma peça que você nunca criou antes, de um tamanho ou largura ou espessura que você nunca fez antes. Utiliza a sua intuição. Se você já tem o mínimo de conhecimento nessa área, acredita na sua intuição. Então, por exemplo, eu quero criar uma peça de 2 centímetros de largura, uma peça com 50 centímetros quadrados e 2 centímetros de largura, ou seja, 20 milímetros, a gente sabe que é uma peça bastante robusta. Então, quando você for criar uma peça, utilizando essa como exemplo, utiliza a tua intuição. Se uma peça X eu utilizo essa programação, qual programação eu posso utilizar para criar essa peça? E aí você faz o teste. Deu certo? Opa, você já tem um norte. Deu errado? Pega aquela peça e estuda ela para saber por que e onde, como e quando deu errado. E aí, entendendo esses porquês, esses comos e esses ondes, eu tenho certeza que na próxima peça você já vai ter a plena certeza de qual configuração utilizar. Gente, e assim, o que eu penso assim, que se tem uma coisa que, né, ninguém pode tirar da gente, é o estudo, é a experiência, né? Então, assim, o conhecimento, quando você vai fazendo os testes, você vai estudando aquele determinado problema, é um conhecimento que vai te agregando valor. Então, assim, essa experiência ninguém vai tirar de você, né? E isso é legal que você pode depois, mais pra frente, você pode até ensinar a montar uma turma, né, de alunos, e você pode passar pra frente. Então, essa experiência, esse estudo, esses testes, ninguém vai tirar de você. Então, é bem importante você estudar o motivo, né, das suas peças. Talvez, né, não deu errado, não tá dando certo, deu errado, não tá dando certo, o que tá acontecendo? E seguindo essa linha de teste, eu falei anteriormente que é importante você fazer o teste antes de criar uma peça em si, uma encomenda. Tem uma história aqui, no meu caso, citando uma história aqui de vida como exemplo, que eu fiz exatamente isso. Eu recebi uma encomenda de uma peça, eu nunca tinha criado aquela peça antes, nunca tinha feito testes parecidos com aquela peça, com aquilo que eu ia criar, portanto, eu ia fazer o teste já na própria encomenda. A peça em si era para uma empresa que cuida de deficientes intelectuais. Eu não vou falar aqui o nome porque também não vem ao caso, não importa. Era uma peça redonda, ela tinha 60 centímetros de circunferência, não sei se é circunferência assim, a parte... Enfim. Circunferência, acho que é assim. Isso, ela tinha 60 centímetros de circunferência e tinham somente 4 cores. A preta, a branca, verde e a amarela. Eram somente 4 cores. Eu ia fazer essa peça utilizando vidros de 3 milímetros com 3 camadas. Então eu teria... Geralmente aqui no canal eu passo peças, eu ensino vocês a fazerem peças utilizando a técnica de sanduíche com somente 2 camadas. Nessa peça em questão eu utilizei 3 camadas, que seria a parte de baixo, a do meio e a de cima. 3. Então como que eu fiz? Era somente
4 cores. Na parte de baixo eu coloquei a cor de fundo, na peça do meio eu coloquei as cores secundárias e na parte de cima, na primeira peça, eu coloquei o contorno, fiz todo o contorno. Então, se você já tem experiência, você já deve entender. Se você não tem, dá uma pesquisada aqui no canal em sanduíche, técnica de sanduíche, que aí você vai entender mais ou menos isso que eu estou falando. Então eu fiz dessa forma, as peças redondas, coloquei no forno, levei para o forno, isso faz uns... Acho que é aquela que a gente entregou na igreja, não sei se você lembra. Você não vai... Já faz uns 4 anos. Não, faz mais. Faz uns 6. Que a gente lembra que a gente entregou ela até com crucifixo. Ixi, então, por aí. Faz bastante tempo. Enfim. Então eu coloquei a peça no forno, coloquei a programação. Eu recebi essa encomenda 3 dias antes. Então vamos supor, eu tinha que entregar no sábado. Eu recebi a encomenda na quinta-feira, fiz na quinta. Então eu coloquei no forno na quinta-feira, pintei tudo e coloquei no forno. E aí fui para casa, o forno eu deixei na programação, no dia seguinte eu fui lá ver. Assim que eu abri o forno, a peça estava manchada. Entre a parte verde e a parte amarela tinha um borrão, uma mancha bem grande preta. Então eu não sabia até então por que aquilo tinha acontecido. Então eu fui novamente, isso na sexta-feira, eu tinha que entregar no dia seguinte. Então eu corri atrás de vidro, no caso eu estava utilizando vidro plano, eu corri atrás de vidro, comprei o vidro, cortei novamente, pigmentei e coloquei no forno. Só que dessa vez eu fiz diferente, eu comprei vidro para criar 2 peças. Então eu pigmentei uma peça de uma forma, levei para o forno e programei. Pigmentei a peça de outra forma, a segunda peça, levei para o forno e programei, e aí fui embora. No dia seguinte, já no sábado, no dia que eu deveria entregar a peça, eu cheguei lá de manhã e abri o forno da primeira peça. Ou seja, o pigmento novamente ele tinha manchado, tinha novamente o mesmo borrão preto na peça. Ou seja, eu perdi aquela peça, porque a peça em questão era o logotipo da empresa. E eu parti para o segundo forno. Cheguei lá no segundo forno, abri a peça e ela estava bonitinha, não tinha manchado. Por que as outras 2 o pigmento manchou? Uma delas, a primeira peça, eu acredito que foi por causa de sujeira no vidro. Eu não higienizei, eu somente tinha lavado o vidro, pigmentei e levei para o forno. Eu não passei o vidro pelo processo de higienização, porque para quem mexe com fusing, quem trabalha nessa área, sabe que mais importante do que a própria limpeza do vidro é o processo de higienização. Então eu não higienizei e a sujeira na peça, junto com o pigmento de má qualidade, manchou a peça. A primeira peça. A segunda peça, eu passei o vidro pelo processo de higienização e ela também manchou. Ou seja, aí eu tenho para mim, Evandro, a certeza que, como a primeira peça juntou a sujeira com o pigmento e manchou a peça, eu tenho por mim que era sujeira e pigmento. Esses dois fatos aí fez com que a peça manchasse. A segunda peça, como eu higienizei ela e eu utilizei o mesmo pigmento e também manchou, eu também tive certeza ali que ali eu tinha utilizado pigmento de má qualidade. Então, quando você for pigmentar a peça, e só um aspas aqui, só um parêntese aqui falando um pouco de pigmento, toda peça que você for criar, aliás, melhor, antes da peça, toda vez que você for comprar um pigmento, uma tinta para os seus trabalhos, se certifica que aquele fabricante produza pigmentos de boa qualidade. Porque caso você não se atente a isso, você pode, no momento que você mais precisar, e geralmente é desses momentos, você pode acabar perdendo a sua peça e, consequentemente, perdendo um possível cliente devido ao pigmento de má qualidade. Já a terceira peça, eu pigmentei ela utilizando outro pigmento de outro fabricante.
eu também passei ela pelo mesmo processo de limpeza, passei ela pelo mesmo processo de higienização, só que no momento da pintura eu pigmentei utilizando outro pigmento. Ou seja, minhas peças mancharam, a primeira devido à sujeira no vidro, a segunda devido a pigmento de má qualidade e a terceira saiu perfeita e a gente conseguiu entregar quase que em cima da hora. Não sei se você lembra, estava começando a missa e eu cheguei lá com a peça, com a peça enroladinha e também o crucifixo. E foi por causa disso que manchou a peça. Ah, eu até trouxe aqui uma peça aqui para mostrar como exemplo, porque em muitos casos o pigmento, se você misturar os dois pigmentos, ele pode, em alguns casos, pode dar algum problema no efeito da pigmentação. Nesse caso aqui, eu estou mostrando aqui essa peça, por mais que eu tenha dado aqui um efeito de envelhecido, você pode ver que eu consigo ver tanto o pigmento preto quanto o pigmento amarelo terra. Enfim, os dois pigmentos eu consigo ver. Se o pigmento é de má qualidade e ele se mistura aqui, ele tende a criar uma mancha mais escura aqui no vidro. E se o seu vidro tem sujeira, a sujeira ele tende a se acumular em um canto junto com o pigmento e ele dá um efeito, no meu caso, ele sempre dá um efeito meio que de metálico, quase que metálico, mas você percebe que é um efeito meio estranho. Então, quando você utiliza pigmentos de boa qualidade, o efeito da sua peça sai realmente como você pretende que ele saia. Pronto, fecha aqui o parênteses falando de pigmento. Então, gente, é bem importante você, inclusive, por exemplo, no caso dessa peça, eu nem lembro se a gente foi uma doação que a gente fez ou se a gente vendeu a peça. Mas, por exemplo, se é uma peça que você está vendendo, no caso, se você não colocou esse risco de perca na hora de você calcular o valor da sua peça, provavelmente você já vai ter prejuízo, porque você teve que fazer testes para ver como que a sua peça ia se sair, né? E se você não colocou esse valor dentro do orçamento, dentro do valor da peça, então provavelmente ou você vai ter prejuízo ou você não vai ter nem lucro, né? Então é bem importante, a gente pode também fazer um vídeo falando um pouco sobre precificação, eu acho legal a gente falar, mas além de você saber precificar a peça, né, é importante você fazer alguns testes antes de você sair para o mercado, tentar vender a peça, porque numa dessa você já sabe, então na próxima peça, né, você já vai saber como que você tem que fazer certinho. E voltando aqui à parte do estudo da peça, eu trouxe até outro exemplo aqui de uma outra peça aqui que está quebrada. Então, tipo, vamos supor que você fez todo o processo de limpeza do vidro, o vidro passou pelo processo de higienização, pigmentação, e aí você esperou o pigmento secar, porque é importante o pigmento secar, levou para o forno, colocou a programação correta e mesmo assim a peça saiu quebrada. Ou seja, aconteceu um erro aí, caso a peça saia quebrada do forno. E aqui eu vou ressaltar um ponto bem interessante que eu ainda acredito que eu não falei em nenhum vídeo aqui do canal. Se você fez todo o processo anterior ao momento em que você liga, coloca a programação no forno, a programação correta. Se você fez todo o processo anterior de forma correta, colocar a programação correta e a sua peça, assim que você abrir o forno, ela está quebrada, tem um detalhe que é muito importante que pouquíssimas pessoas se atentam também, que é o tempo de resfriamento do seu forno. Por quê? Porque nessa peça aqui em questão, ela quebrou fora, no caso, né? No caso dessa peça aqui, ela quebrou fora do forno. Eu abri o forno, ela estava inteira e ela quebrou fora. Porém, quando eu tirei essa peça aqui de dentro do forno, ela ainda estava morna. Ou seja, eu me apressei
em tirar essa peça para que, nesse caso aqui, eu queria que ela quebrasse mesmo para eu poder explicar no curso de fuse o porquê que ela quebra. Aliás, os momentos em que enfim, no módulo sobre estudo de peça. Enfim, eu tirei ela do forno já para que ela quebrasse. Mas caso você abre o forno e a sua peça está quebrada, você já se certificou de que o seu forno, a configuração foi colocada de forma correta, pode ser que o seu forno está resfriando rápido demais a ponto de a sua peça, no caso o seu vidro, não conseguir acompanhar o resfriamento do forno, e aí a tensão, devido a essa velocidade de resfriamento, a tensão no seu vidro aumenta e pode fazer com que ele quebre. Como que eu aprendi isso? Com os testes. Então, caso a sua peça dê problema, independente onde seja, se é no pigmento, se é na subida, na descida de temperatura, se você tirou a sua peça e depois de uma semana ela quebrou, é muito importante que você pegue essa danadinha e estude ela. Porque é isso aqui, é o estudo da sua peça que vai fazer com que você entenda perfeitamente como que você vai poder criar as próximas peças. E uma coisa que é importante também, gente, que além de você estudar a sua peça, é importante você estudar o seu forno, conhecer o seu forno. É até mesmo por isso que muitas vezes a gente, o Evandro não passa a programação, porque cada forno, um forno é diferente do outro. Às vezes as pessoas, passa a programação, você não passou a programação de determinada peça. Muitas vezes a gente não passa por conta disso, você tem que conhecer seu forno. No curso que a gente dá de fusing, a gente ensina, o Evandro ensina certinho como que você faz para conhecer, Evandro, certinho o seu forno. Mas é muito importante você conhecer o forno, porque numa dessa, por exemplo, se o forno, você já vai identificar, nossa, quando tá acontecendo alguma coisa com o meu forno que ele tá esfriando muito rápido. O que tá acontecendo? Ele não era assim? Então você já vai começando a entender, Evandro? Quer falar alguma coisa sobre conhecimento do forno? Acho que é bom. Até porque também, a gente trabalha quando a gente já tem alguns fornos, mas assim, tem diferença. Por exemplo, se o seu forno ele tem a resistência na tampa, é uma programação. Se o seu forno tem a resistência nas laterais, na borda também já é outra temperatura. Se o seu forno é grande ou é pequeno, tudo muda, Evandro? Tudo muda. No caso do forno, seguinte, só um minutinho. Então, no caso do forno, você tem que se atentar tanto nos tempos de subida dele, quanto nos tempos de descida, que é aqui onde eu estou me atentando hoje. Tem alguns exercícios que você deve fazer, alguns processos que você deve fazer o seu forno passar, deve submeter o seu forno para que você entenda quais os tempos dele. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal explicando um pouco mais a fundo isso daí. Então, no caso aqui do resfriamento, como a Gi falou, pegando o que ela falou aqui como gancho, cada forno tem o seu próprio tempo, os seus próprios tempos, tanto de subida quanto de descida. Quanto maior é o espaço interno, ou seja, a área de trabalho do seu forno de fusão, maior tende a ser o tempo tanto na subida quanto na descida. Então esse daí é um dos primeiros pontos que você deve se atentar. Por quê? Eu também não passo aqui, como a gente falou, as configurações do forno, porque as configurações de queima, porque o meu forno ele tem os tempos dele, tem as medidas dele. Se você não entende direito como que é o funcionamento do seu forno e você utiliza as minhas medidas, as minhas configurações, pode acontecer da sua peça dar errado. E se sua peça dar errado, quem é o culpado? Quem te passou a bendita configuração. No caso aqui, eu. Então eu prefiro. Tem muitas pessoas que pedem, que mandam mensagem para mim pedindo a configuração de determinada queima. Aí, para muitas delas, que eu ainda não conheço o forno, eu pergunto: você sabe os tempos do seu forno? E adivinha? Não sabe. Ou seja, de nada vai adiantar eu mandar uma configuração para alguém que não entende o forno dela.
porque isso pode acarretar numa perca de matéria-prima e principalmente de tempo, e a pessoa vai acabar culpando a mim. Enfim, por isso que eu não passo. Como você comeu um bolo, o Evandro fez um bolo e eu peço a receita pra ele. Aí ele me passa a receita do bolo. Eu vou fazer o bolo em casa e acontece alguma coisa que eu faço e meu bolo nunca fica igual ao dele. Então tem vários fatores. Qual é o momento que ele colocou os ingredientes, né? Por exemplo, ele colocou açúcar primeiro ou não? Então qual é o momento? Quanto tempo ele ficou mexendo o bolo? Qual fermento ele utilizou? Quanto tempo ele deixou assar o forno, assar o bolo? Qual que é a temperatura do forno? Então tem todos esses detalhes que não adianta a gente ficar passando por cá, porque depois vocês vão falar, você passou a temperatura para mim, como é que chama? Configuração. A configuração e não deu certo, eu perdi a minha peça. Então é mais vantajoso para você entender o seu forno, conhecer o seu forno, o seu carro, digamos assim, né? Para que não aconteça de você perder a sua peça e depois mandar mensagem pra gente brigando com a gente que o negócio não deu certo. Até hoje não aconteceu, mas espero que não aconteça. Mas enfim. E aí, voltando a falar aqui do resfriamento do seu forno, se você perceber que ele está resfriando muito rápido a ponto de quebrar a sua peça, de você abrir ele e a sua peça está quebrada, é muito importante que você também faça o controle de descida da temperatura. Ou seja, ir configurando o seu forno para que ele não desça a temperatura rápido demais, ou seja, o seu próprio forno pode ir controlando essa descida, dependendo do controlador que você tem, ou, para quem não entende muito ainda de como configurar o controlador, você pode utilizar a própria chaminé do seu forno como ponto principal para você fazer esse controle de temperatura. Para quem não sabe, chaminé, todo forno de fusão ele tem uns buraquinhos, que é onde respira, onde sai o ar quente do forno e facilita o processo de resfriamento e também de saída de impurezas das matérias-primas que você utiliza lá para fazer a queima da sua peça. Enfim. Então ele tem essas chaminés, que são esses buraquinhos. Tem umas ferramentas, eu não lembro o nome aqui, eu acho que eu já fiz algum vídeo aqui no canal sobre ele, que você tampa, que ela já é feita própria para você poder tampar a chaminé. Ou seja, o processo de você tampar a chaminé impede que a temperatura, o calor saia com mais facilidade dentro do seu forno, e isso faz com que a temperatura também, por consequência, caia mais devagar. E esse simples ato de você tampar a chaminé com essa ferramenta em específico, faz com que a sua peça tenda a resistir a essa queda de temperatura. Lembrando que aqui eu estou me referindo somente a esse ponto em específico, da peça quebrar, de você acertar todo o processo anterior e no momento em que você abrir o forno, a sua peça está quebrada. Estou me atentando aqui, de novo, jovem gafanhoto, a queda de temperatura. A configuração, como eu falei aqui várias vezes, você acertou na configuração, é somente a queda de temperatura. Então é somente esses dois pontos aqui que podem fazer com que a sua peça resista. O controle de queda e você colocar o tampãozinho na chaminé impedindo que o ar quente saia. E com relação à mufla, como que funciona? Gente, se você se você quer aprender mais sobre mufla, a gente tem um curso também sobre mufla, a gente vai deixar o link aqui embaixo, que ele vai te ensinar a manusear corretamente a sua mufla, né, Evandro? Isso. Em relação à mufla, é um pouquinho mais simples, né? O risco de quebra é um pouquinho, não que não exista, é um pouquinho menor porque a mufla ela tende a ter um corpo menor também. Porque, para quem não conhece, a mufla ela é uma ferramenta que é utilizada também para vidrofusão ou para trabalhar com queima de biscoito ou queima de porcelana, que são duas áreas que necessitam de alta temperatura. Nesse caso da mufla em questão, ela é uma ferramenta que é utilizada em conjunto com o micro-ondas, onde ela utiliza as ondas do micro-ondas. Eu estou explicando aqui só para o pessoal que não entende entender do que eu estou falando. Então ela utiliza as ondas do micro-ondas para
e transforma essas ondas em calor bruto para uma peça que esteja lá dentro. Aqui no canal já tem vários vídeos onde eu explico um pouco melhor sobre o que é mufla, como utilizar, o que fazer, enfim. Tem até uma playlist dedicada somente à mufla. Então, a respeito da mufla, é um pouquinho mais simples porque o corpo dela tende a ser um pouco menor. Então, essa queda de temperatura, lembrando, quanto menor é o corpo, mais rápido a temperatura sobe ou cai. No caso da mufla, como você cria peça pequena com ela, então a tensão do vidro tende a ser um pouquinho menor, então ele tende a resistir um pouquinho mais a essa queda de temperatura. Mas isso não quer dizer que você, quando estiver fazendo resfriamento da mufla, quando você tirar ela do micro-ondas com a peça em brasa, digamos assim, de dentro da mufla, isso não quer dizer que você vai abrir ela e deixar ela aberta. Não, se você fizer isso, além de estragar sua camada de aquecimento na parte interior da mufla, você ainda vai acabar perdendo a sua peça, porque por mais que ela seja pequena, ela precisa de um tempo para resfriar. Se você não dá à sua peça esse tempo de resfriamento, as tensões geradas pela mudança de temperatura vai sim fazer com que a sua peça quebre. Então, o ideal da mufla é que você, assim que você observar que a sua peça já está pronta, você feche ela, tire ela do micro-ondas e deixe a sua peça resfriar de forma natural, com a mufla fechada. Se você fizer isso, suas peças tendem a resistir muito, bastante. Então, gente, a mufla, né, só acentuando aqui a questão da mufla, é uma alternativa mais em conta, mais barata para você que quer começar, quer fazer um teste para ver se você gosta mesmo de trabalhar com isso, para você não fazer um investimento já de cara, que o forno é um investimento um pouco mais alto. Você pode começar com a mufla e ver se você realmente gosta de trabalhar com fuse, se você está achando legal, e aí depois você pode partir para o forno, né? Para um forno que é um custo um pouquinho mais alto. Então é legal, se você está começando e quer ver se realmente é aquilo que você quer, começar pela mufla, né? A mufla ela tem algumas limitações, né? Por exemplo, a mufla você vai conseguir fazer peças mais pequenas, você não vai conseguir fazer peças grandes, mas já dá para você ter uma noção de como que é o trabalho com o fuse, né? E não é porque a peça é pequena que ela não é algo valorizado, algo que você pode ter um retorno bom. Mas, só voltando, fechamos aqui da mufla. Uhum. Então, só voltando aqui a falar sobre o estudo das peças. Caso você coloque também uma peça no forno e lembrando que todos esses exemplos que eu vou citar aqui tem a ver com a queima correta, ou seja, todos os processos você fez de forma correta. Então você colocou a peça dentro do forno, abriu, ela está inteira, você tirou ela do forno, ela está inteira, perfeita. E depois de um tempo ela começa a trincar, do nada. Você começa a observar pequenas trincas na sua peça e principalmente em um único vidro. Vamos supor que eu estou utilizando aqui uma peça com sanduíche, ou seja, 2 camadas. E está começando a aparecer trincas em somente um vidro. Esse é um grande sinal de incompatibilidade, ou seja, provavelmente você está utilizando aí 2 vidros diferentes, onde no processo de aquecimento eles podem não se estranhar, digamos assim, porque a temperatura está subindo, eles ainda estão amolecendo. É se estranhar, né? Só que eles vão passar pelo processo de fusão de forma normal, só que no resfriamento eles começam a se estranhar de novo. Por quê? Um vidro, vamos citar aqui vidros feitos por 2 fabricantes diferentes, ou tendo que consequentemente tem o coeficiente de dilatação diferente também. Então, enquanto um dos vidros é um pouco mais maleável, o outro é um pouquinho mais rígido. Então eles vão esfriar dentro do forno e assim que você tirar eles, supondo que você ainda tire a sua peça de dentro do forno inteira,
você coloque ela, a tensão entre esses dois camaradas ainda vai existir, por mais que você não esteja vendo. Eles começam a criar tensões deles na própria peça, eles começam a criar uma tensão desnecessária que com o tempo eles acabam quebrando. E as primeiras rachaduras, as primeiras ranhuras começam principalmente em um único vidro. Depois que essas ranhuras começam a aparecer, aí ele passa para o segundo vidro e aí por consequência a sua peça acaba quebrando, literalmente partindo do meio ou em alguma das pontas. Então esse é o segundo ponto que você, caso isso aconteça na sua peça, você pega ela, não joga fora, observa que se isso aconteceu, você vai lá na sua pilha de vidro que provavelmente você reservou e tente descobrir qual que é o fabricante de cada vidro daqueles. Porque se isso aconteceu em uma peça e você não se atentou, provavelmente existe o risco disso acontecer em uma próxima peça. Então faça isso. Sempre se preocupa em sempre criar uma peça utilizando o mesmo vidro. Mais alguma coisa? Tem outro ponto aqui, só para a gente finalizar, que é a questão da perca do brilho. Se você lembrando, você fez tudo de forma correta, e você tirou a peça do forno e ela está sem brilho, provavelmente aconteceu a desvitrificação, ou seja, devido à sujeira na peça, que caso você não passe ela pelo processo de limpeza, depois higienização, isso pode acontecer. E se preocupe, quando você for colocar no forno, você não deixe cair pó, nenhuma impureza na peça, que se isso acontecer vai causar a desvitrificação, ou você deixou, por algum motivo, a peça muito tempo na zona de desvitrificação, isso na descida de temperatura. Então, de novo, focando na descida, caso você não entenda muito bem, caso você seja iniciante, isso pode acontecer com mais facilidade na sua peça, principalmente na descida de temperatura. Então você tem que estudar a sua peça, caso ela saia sem brilho, e ver onde que isso aconteceu, o porquê que isso aconteceu, se foi por causa de impureza no vidro ou se foi por causa da descida de temperatura que você não se atentou em evitar a desvitrificação nesse ponto. Então, gente, todos esses exemplos que o Evandro te deu é estudo que ele fez. E assim, gente, isso que a gente tá falando não é assim, aconteceu uma vez, eu já dei uma luz, eu já sei o que aconteceu com o vidro, com a peça. Não é bem assim. Então, para ele chegar, né, eu acredito, se me corrija se eu estiver errado, mas para chegar nessa experiência, nesse porquê, várias peças se quebraram, várias coisas aconteceu. Então, assim, gente, não é uma coisa de uma hora para outra que você vai aprender, né? A gente tá dando essas dicas para você já dar um passo lá na frente. Mas fora essas coisas, tem várias outras coisas que faz com que você possa perder ou não deixar a sua peça com um padrão de qualidade alto, né? Então, por isso que é muito importante você estudar a sua peça, né? Eu sei que também, ou conversar com alguém, olha, tá acontecendo isso com a minha peça, o que eu posso fazer? Eu sei que eu já falei aqui várias vezes que é um cenário, as pessoas que trabalham com fusing são meio fechadas, elas não passam muita informação, mas a gente sempre conhece alguém que pode ajudar, ou também pode deixar mensagem aqui no canal, que à medida do possível a gente vai respondendo, assim como a gente já respondeu várias pessoas, né? Porque o objetivo é ajudar, né? Mas assim, é importante você estudar. Não, deu um problema, o primeiro problema eu já vou desistir. Não é bem assim, né, gente? Imagine se, sei lá, né, eu sempre falo do cara que inventou a lâmpada, a luz elétrica. Se ele tivesse desistido, a gente não ia ter várias coisas que a gente tem hoje em dia, né? Então é importante a gente persistir, mesmo que o negócio não tá dando certo, às vezes a gente não tá com paciência, e trabalhar com fusing, eu acho que, pelo menos na minha opinião, é bom que a gente tende a aprender a controlar nossas energias emocionais. Porque se eu estou trabalhando com qualquer artesanato, qualquer peça feita manualmente,
e eu não tô muito legal, gente, é difícil você fazer com que a sua peça saia legal, porque o trabalho manual, você tá passando a sua energia para a peça, é um trabalho que você faz com as suas mãos. Então, se você não tá num dia legal, não fica insistindo, espera, toma um café, igual a gente tá tomando aqui, faz alguma outra coisa, respira, né? E aprende a controlar as suas energias para que a peça dê certo. Não tá dando certo mesmo? Deixa para outro dia, mas não desiste assim, né, de uma hora para outra, porque tudo isso que a gente tá falando foi anos de teste, né, Evandro? Anos de estudo para saber, por exemplo, esse ponto da perca de brilho da peça, né? Tanto que se a gente voltasse a uns 6 anos atrás, você fosse lá no ateliê fazer uma visita, você só ia encontrar peça quebrada, peça com trinca, peça sem brilho, peça manchada. O que mais que tinha lá? Bloquete afiado. Baixa, peça feia. Peça feia. Peça feia. Sem design também, não sei se também pode entrar, acho que pode. Não, no caso sem design entraria na falta de criatividade. Aqui eu tô falando mais a questão de estudo. Porque todas as peças que quebravam no forno, que trincavam, que saíam feias, que saíam manchadas, que saíam esquisitas, sem brilho, eu pegava elas e guardava. Por quê? Eu utilizava elas como estudo e também ia fazendo comparativos, ia criando testes e mais testes, não somente para descobrir o porquê e onde, como aquilo aconteceu, mas também tentar replicar o mesmo erro. Porque, por exemplo, vamos supor que para mim descobrir que uma peça que existia vidros incompatíveis, quem faz curso de fusing, isso é o óbvio do óbvio. Eu nunca fiz. Então, para mim descobrir que vidro poderia ser incompatível com vidro, eu tive que encontrar um problema, no caso, uma peça teve que quebrar, eu tive que fazer várias peças e várias peças quebrarem, para daí eu entender, poxa, eu acho que ou é fabricante de vidro ruim, ou esses dois camaradas estão se estranhando. Daí eu peguei, depois que eu tive uma leve suspeita que isso poderia acontecer, aí eu tentei replicar. E aí quando eu repliquei, que vi que vidro, no caso da garrafa, vidro de um fabricante é incompatível, não gosta de outro fabricante, e aí eu descobri a bendita incompatibilidade. Lembrando, quem faz curso de fusing, esse é um dos primeiros pontos que eles vão entender. Gente, assim, né? Você acha que você também nunca fez curso, mas ou deveria ser, né? Isso, a questão do coeficiente de dilatação. É um dos primeiros pontos. Você deveria... Porque antes mesmo de você começar a criar a peça, você tem que ter um estudo mais aprofundado sobre aquele vidro ou aqueles vidros, para que no momento que você for criar a sua peça, você não errar. Para isso, para muitos que fazem curso que fizeram, isso aí é muito óbvio. Para mim não era. E para muitos alunos que eu comecei a passar, aquilo também era um desafio para mim, porque eu tive que replicar, como eu acabei de falar, replicar para mim ter certeza que isso era real, que isso acontecia, para daí eu montar um portfólio de incompatibilidade, uma planilha literalmente de qual vidro era compatível com qual, para daí poder repassar aquilo. Mas enfim, nesse caso aqui é muito importante você se atente a todos esses pontos que a gente está falando aqui. Porque caso você... Não é caso você não faça, mas se você se atentar a isso, eu te garanto que você vai ter um conhecimento muito maior, não somente da matéria-prima que você vai estar utilizando, mas também do próprio forno, como a gente citou aqui no caso da descida de temperatura. Tem a pergunta, eu não lembro a pergunta sobre o parafuso. Você tem aí ela? Você anotou? Deixa eu procurar. Essa pergunta foi de onde? Foi no canal, eu não lembro em qual vídeo. Tem uma pergunta aqui, gente, de alguém que assiste nosso canal, que é o seguinte: parafuso mal apertado pode interferir na queima da resistência? Então a gente vai responder ela agora, né, Evandro? Então, nesse caso aí, a pergunta é referente ao forno de fusão.
Porque um parafuso... Só peraí, você falou pra eu te lembrar da feira, resistência. Vou entrar nela já. No caso aqui, a pergunta é sobre o forno de fusão. Se um parafuso mal apertado pode interferir na queima de uma resistência, provavelmente a pessoa que já queimou, ou que fez a pergunta, ou já queimou uma resistência, ou conheceu alguém que já queimou a resistência. Provavelmente. Se não for, releve. Então assim, existem vários modelos de forno de fusão, de vários tamanhos, de vários formatos. Nesse caso aqui, eu vou me atentar ao forno que eu utilizo, que é um forno do tipo quadrado, com resistência no topo, feito pela Haas Forges. Ele tem alguns parafusos na parte de cima que seguram Ele não prende necessariamente a resistência, mas ele segura um cabo, uma espécie de cabo ou arame, que esse arame segura o tubo, que é onde está enrolado a resistência. Então, para que você entenda melhor isso que eu vou falar, é muito importante que você pelo menos crie essa imagem mental. Eu tenho aqui a lataria do forno, aqui eu tenho dois parafusos que seguram, que prendem um arame, que o arame segura o tubo, um tubo de material refratário, que é onde a resistência se encontra, que a resistência está enrolada. Esse arame não entra em contato com a resistência, esse arame que está preso no parafuso. Bom, criada a imagem mental, se esse parafuso tiver desrosqueado ou com, enfim, não tiver desrosqueado, parafuso mal apertado, e fizer com que esse arame ele desça coisa de 2 centímetros, o tubo dentro do forno ele vai ficar torto. Então, imagina só, o tubo que tem que ficar reto ele vai ficar um pouquinho torto. Quando a resistência esquenta, quando ela está acionada, ela esquenta e ela é um metal, é níquel cromo. Automaticamente esse metal ele torna mais mole, mais maleável. Ele fica mais maleável. Se o tubo está um pouquinho torto devido ao parafuso, com o tempo essa resistência ela tende a ir descendo um pouco para o canto. E se ela encosta, imagina a sua resistência, está acionada, encosta no outro arame que também é de níquel cromo, porque ele é um dos poucos materiais que são resistentes a alta temperatura, a temperatura que o forno de fusão precisa. O que vai acontecer? A resistência está acionada, está passando energia que está sendo convertida em calor. Ela desceu, encostou no arame, que também é de níquel cromo, que está encostado no parafuso, que está encostado na lataria, que também tem todos os outros parafusos das outras resistências, dos outros arames. O que isso vai acontecer? Vai acontecer um mau contato, pode acontecer um mau contato e a energia vai acabar passando, eletrificando toda a parte metálica do seu forno de fusão. E isso pode causar um curto e, consequentemente, a sua resistência vai queimar. Isso em casos mais leves, porque caso ela encoste e não queime de imediato, pode acontecer de você, despreparado, desprevenido, vai lá e põe a mãozinha no forno que está eletrificado. Então você acaba tomando um choque. No caso, está explicado, né? Um parafuso mal apertado, ele pode sim influenciar diretamente na queima da resistência. É comum isso acontecer? Não é comum, mas acontece. Então, se certifica, né? Se você perguntou isso daí, está achando que tem algum parafuso mal apertado, se certifica. É bom que toda vez que você for fazer a manutenção do seu forno, é sempre importante que você vá lá com uma chavinha de fenda, uma Phillips, uma chavinha, e se certificar que todos os parafusos estão apertados. E também quando você abrir o forno, lembrando aqui que eu estou citando especificamente forno com resistência no topo, quando você abrir o forno, dá uma olhadinha lá nos tubos se eles estão bem presos e se os arames que seguram os tubos eles estão bem fixos naquele parafuso. Caso isso esteja certinho, não tem risco nenhum de você queimar a sua resistência. Nesse caso, falando um pouco de queima de resistência, vou contar aqui uma história de uma senhora. A gente estava participando de uma
uma exposição na Expo Center Norte, eu acho que em 2018, se eu não me engano. E lá eu conheci várias pessoas que também trabalhavam com fuse. Dentre essas pessoas tinha uma senhorinha que ela criava acessórios. Então ela foi lá no nosso stand, né, conhecer as nossas peças, a gente conversou um pouco e depois a gente foi no stand dela e eu vi lá as pecinhas dela. E aí comecei a conversar com ela, troca de experiência, né? Geralmente em feira a gente existe muito essa troca de experiência, pouco. Em relação ao fusing é bem pouco, porque tem até o cara lá da cola, enfim, outra vez, em outra situação a gente conta umas histórias bem tristes assim, onde a gente passou o conhecimento e não, enfim, se negaram a contribuir. Então eu fui lá na senhorinha, a gente começou a trocar experiência, de fato, trocar experiência, e aí ela perguntou sobre a queima da resistência também. Né, como consertar uma resistência queimada. Aí, né, eu expliquei para ela como que poderia consertar, porque não é um processo tão fácil assim de você consertar. É simples você ir lá e colocar, mas não é tão fácil. Então eu expliquei para ela, daí ela contou essa história. Ela falou que o forno dela também era um forno de resistência no topo, e a resistência dela tinha queimado. Então ela abriu o forno e viu lá que a resistência ela tinha partido. Então ela ligava o forno e todas as resistências funcionavam, exceto essa. Então o que ela fez? Ela desligou o forno, foi lá, ela desligou o forno, a chave geral do forno estava desligada, ela foi lá com o alicatinho e emendou a resistência. Até aí tudo bem. É certo? Não é certo. Então daí ela foi, ligou novamente a chave e ligou o forno com a tampa aberta. E ela viu que todas as resistências acenderam, exceto aquela que ela já tinha emendado. Então o que ela fez? Inocentemente, ela foi lá e encostou na resistência para ver se estava funcionando. Só que, assim que ela encostou, como ela tinha emendado, acredito eu que tinha um mau contato aí na emenda que ela fez, e quando ela encostou o dedinho, a resistência acionou. Ou seja, segundo ela tomou, quando isso aconteceu, ela tomou um choque tão grande que o forno arremessou ela a 3 metros de distância e ela caiu, segundo ela bateu as costas na quina lá da mesa, enfim, enfim. Ou seja, se a sua resistência queimar, cara, troca por uma resistência nova, não tenta fazer emenda, porque isso pode funcionar por um certo tempo, mas logo ela vai queimar de novo. E lembrando que a resistência do forno ela tem um tamanho correto, né? Tem uma medida, tem um porquê dela ser daquele tamanho. Quando ela queima e você faz uma emenda, uma gambiarra, você acaba alterando o tamanho dela e consequentemente a potência. Você literalmente altera a sua resistência. E isso pode causar um prejuízo ao seu forno. E a você nesse caso. E a você nesse caso. Enfim, a senhorinha contou, eu comecei a dar risada porque... que ela estava bem, tá tudo bem, passou. Passou. Mas imagine se acontece alguma coisa pior. Enfim, em suma é isso. Toma cuidado com as gambiarras que você for fazer, porque isso pode acabar... Com essas gambiarras você pode acabar perdendo o seu forno de fusão. E eu acredito que para você ter pago 8, 10, 11, 12 mil reais em um forno de fusão, eu acho que você não quer perder ele por causa de uma única resistência. E também só um detalhe aí que eu acho que, né, provavelmente ela não estava usando EPI. Porque que acontece, né, gente, não sei, né, mas às vezes algumas pessoas, por ter uma certa, digamos, experiência com determinado trabalho, ela acha que ela é o super-homem ou a Mulher Maravilha. Digo isso porque quando eu conheci o Evandro, eu não trabalhava com fusing, mas ele já trabalhava, fazia tempo e tal. Gente, ele não usava EPI, não usava luva, não usava nada. De tanto eu pegar no pé dele, ele começou a usar. Então é uma coisa importante que a gente né, não pode achar que já tem experiência suficiente. Não precisa, porque é como o próprio nome diz, né? Você sofreu um acidente. Como é que fala? Não sei qual que é o próprio nome.
EPI, equipamento Não, de como o proteção. próprio nome diz, acidente, né? É um acidente. Você nunca sabe quando o acidente ou quando e se o acidente vai acontecer. Então, por isso que é muito importante você usar a EPI. Se ela estivesse usando os EPIs corretamente, isso não teria acontecido, né? Mas eu acho que ela tava de avental. Né? Bom, eu acho que por hoje é só. Então tá, só para finalizar a pergunta sobre a resistência. Parafuso mal apertado, parafuso folgado pode sim interferir na queima da sua resistência. Principalmente se você estiver utilizando o forno com resistência no topo. Fechou? Fechou? Fechou. Então é isso aí, gente. Esse foi mais um episódio do Fusencast. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai respondendo à medida do possível. E se você quer saber mais sobre como manusear a sua mufa, a gente vai deixar um link aqui embaixo também de um curso que a gente tem sobre a mufa, né, Evandro? Isso. E segue a gente lá nas redes sociais, que a gente de vez em quando tá postando algumas coisas por lá, beleza? Eu de vez em quando. A gente também não esquece de curtir esse vídeo, hein, gente? Porque, olha, o pessoal vem aqui, consome o conteúdo e não dá nenhuma curtida no vídeo pra ajudar o canal, né, meu? Aí não vale, né, mano? Se você tá até aqui, provavelmente você já deu o like, já fez tudo. Mas se você ainda não deu, brother, vou te falar uma coisa. Vou ser bem sincero contigo. Se há 12, 14 anos atrás eu tivesse esse conhecimento, tivesse acesso a esse conhecimento que agi de graça, estamos passando para você, cara, eu estaria muito bem. Eu estaria muito bem. Porque assim, para você que está recebendo, você não está pagando nada. O pagamento que a gente recebe é só um joinha e talvez um oi no Instagram, um oi aqui embaixo. Ou comentário. Um oi em comentário. Só que, pra gente fazer, a gente disponibiliza tempo e principalmente conhecimento. Que, brother, isso você provavelmente não vai encontrar com tanta facilidade pessoas que trabalham nessa área que passa isso que a gente está passando pra você, assim, ó, free. E nem às vezes nem um curso, não querendo falar mal dos cursos, né? É feio. Mas a gente já teve alguns comentários de pessoas que, nossa, você tá me ensinando isso, eu não aprendi. Eu fiz um curso e não aprendi isso. E a gente passa de coração, né, Evandro? Então é isso, gente. Grande beijo e até a próxima.